Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando agora ao vivo aqui no meu Facebook e hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Mais uma vez eu acredito que Deus falará conosco, seremos abençoados, seremos impactados pela palavra de Deus. Hoje eu tenho certeza que mais uma vez não sairemos daqui frustrados, não sairemos vazios desta live, não sairemos de coração vazio, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Já quero ir cumprimentando a todos os meus amigos em Cristo, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, irmão Norton, sua família, irmã Helena, que Deus esteja abençoando a minha mãe, irmã Neuda, Deus abençoe. Vocês que são os nossos companheiros fiéis, irmão Norton, irmã Neuda, irmã Helena, eu peço para que vocês estejam compartilhando nos grupos, compartilhando no Facebook, compartilhando até mesmo na sua linha do tempo e nos grupos do WhatsApp também, os irmãos da igreja, para que possamos estar juntos ouvindo a palavra de Deus. É muito bom falar de Jesus. Eu aprendo com os irmãos, aprendo com meus irmãos ali na igreja da Palmeirinha, que é muito bom estar falando de Cristo. Um abraço para o meu amigo Arlindo, caminhoneiro, que Deus lhe abençoe, Arlindo, aonde você estiver agora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo te alcance, que a mão poderosa do Senhor te proteja e te ampare aonde você estiver. Deus abençoe. Arlindo, meu amigo, Deus abençoe, faz tempo que não vejo. Irmã Raquel, Deus abençoe, irmã Raquel, sua família, sua casa, irmã Cíntia, o Anderson, nossos vizinhos, que Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe. Também estarei orando hoje pelo Nenê, que é o irmão do nosso amigo Anderson, que está passando por uma dificuldade. Estaremos orando por ele. Gislaine, a Joseni, o José, Deus abençoe a casa de vocês, Deus abençoe a família de vocês. A irmã Cíntia está falando, ore pelo meu filho Kaique, que está com 5 dias. Oh, glória! Louvado seja Deus, Deus abençoe vocês. Maravilha, irmãos. O Ícaro Militão, Deus abençoe, um abraço para você, Ícaro. Deus abençoe a tua vida, que está chegando aí agora conosco. Irmãos, eu peço para que você esteja compartilhando esta live. Deus abençoe, Ícaro. Você será uma referência ainda nessa cidade como pregador da palavra de Deus. É apenas o começo, tenha certeza de que as obras que Deus tem na tua vida são grandes e maravilhosas. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe, irmãos, a vida de cada um que vai entrando aí. A irmã Everley, nossa irmã em Cristo. Deus abençoe a irmã Everley, irmão João Paulo, a sua família, uma família abençoada ali da IAD Jardim Los Angeles, uma igreja que eu amo muito, até por sinal. Um abraço aos nossos amigos do Jardim Atlanta. Um abraço aos nossos amigos da IAD Palmeirinha, um abraço aos nossos amigos ali do Jardim Los Angeles, também do Setor 3, IADPG, Ponta Grossa, enfim, todos os amigos evangélicos, não evangélicos, companheiros que estão conosco nesta live. Aqui só fica conosco, irmãos, quem realmente gosta de ouvir a palavra de Deus. Quem não gosta da palavra, talvez possa procurar outro lugar, possa estar procurando outras lives, mas quem gosta de ouvir a palavra como ela é, não uma palavra inventada, não uma palavra até mesmo conjecturada, mas uma palavra simples como realmente a palavra é. E assim nós vamos fazer, irmãos, estar transmitindo uma palavra ao seu coração. Um abraço a todos os amigos. Glória a Deus, Ícaro, Deus abençoe. Irmãos, mais uma vez eu peço, antes de iniciar esta palavra, é muito sério que eu vou estar transmitindo aqui. Não é simplesmente uma palavra comum, mas é um texto maravilhoso. É um assunto especial que vamos falar nessa noite, porque vamos falar aqui do maior prejuízo, da maior tragédia que a humanidade já contemplou. Por isso é necessário todos nós estarmos atentos e também estar compartilhando com o maior número de pessoas possíveis. Agora são exatamente 9 horas, 21 horas e 4 minutos. Eu inicio esta live, irmãos, às 9h07. Esses 3 minutos eu vou deixar para você compartilhar o link. Pode ficar à vontade, eu não vou iniciar, vou esperar aí 3 minutos para você estar compartilhando o link da live. Quero ser insistente com você. E hoje, irmãos, como disse o nosso amigo pastor Fábio, o teu glória a Deus vai ser no like. Amém? Quando você sentir a presença de Deus, quando você sentir de glorificar a Deus, vai dando like aí. Eu tenho certeza, irmãos, que seja tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente.
E enquanto você vai convidando as pessoas para estarem conosco na live, eu também quero fazer uma oração para iniciar esta pregação. Semana passada ficamos de fazer a oração no início e acabamos fazendo a oração no final, mas hoje nós vamos fazer a oração no início e também no final. Irmã Joelma, irmão Tiago, Deus abençoe vocês. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Irmã Hilda Oliver, nossa companheira irmã Hilda. A irmã Hilda é bem longe, mas mora bem longe de Ponta Grossa. Irmã Hilda, se a irmã puder colocar aí embaixo, aí a única irmã que está assistindo nós nesse momento, pode colocar, irmãos. Temos amigos de todos os lados da cidade. Santa Paula, Santa Terezinha, Parque das Graças, centro da cidade, enfim, muitos lugares. Enquanto os irmãos vão compartilhando, eu vou fazer esta oração e estaremos iniciando esta palavra. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, só Tu conheces o coração do homem, só Tu conheces as necessidades, as angústias, os pensamentos e sentimentos que há no nosso coração. Senhor, eu quero pedir a Tua graça, a Tua presença, Senhor Deus, em nossas vidas. Pai, que o Senhor venha nos ajudar, dando entendimento, abrindo a compreensão da nossa mente em relação à Sua palavra. Espírito Santo, o Senhor convence do pecado, do juízo, da justiça. Eu lhe peço, Senhor, nos dá inspiração, nos dá graça, nos dá a Tua sabedoria. Alcança aqueles que vão ouvir esta palavra. Senhor, que esta palavra seja para que Teu nome seja glorificado. Que esta palavra seja, meu Deus, para transformar e mudar a vida de muitos. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que vai estar comigo nesta live. Aqueles que vão ouvir também, que a Tua mão poderosa possa alcançar e estar realizando milagres dentro desta casa, alcançando esta família, repreendendo todo mal, é o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Que seja esta live para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do Miguel, do Adriano Borges, meu amigo pastor Adriano Borges. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Glória a Deus. Um abraço aos meus amigos pastores de outros ministérios também, que não são da Assembleia de Deus. Haja visto que nós, irmãos, não pregamos placa de igreja, porque já tem aquela velha frase bem conhecida, que se placa de igreja fosse boa, ela ficava pelo lado de dentro, mas ela fica pelo lado de fora. Então, Jesus não vem buscar placas, Jesus vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Amém? A irmã Hilda, ela é de Itamaraju, da Bahia, extremo sul da Bahia. Glória a Deus, irmãos. Temos irmãos da Bahia junto conosco aqui. Deus abençoe a irmã Hilda. Deus possa abençoar a sua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos então para a Bíblia Sagrada. É para isto que estamos aqui nesta noite. Para tanto, vamos ler um texto que está no livro de Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13. Provérbios de Salomão, capítulo de número 28, versículo 13, que diz assim o texto sagrado: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Eu vou repetir lentamente para que você possa guardar e ouvir. O que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos agora para o Evangelho segundo escreveu, ou melhor, para a primeira carta do apóstolo João, que também foi quem escreveu o Evangelho segundo escreveu São João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8 a seguir. Um abraço aos irmãos que vão chegando aí, irmã Simone, irmão Alex, irmã Marlene. Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8 a seguir, diz assim: Se dissermos ou se falarmos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda injustiça.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo, ou seja, fazemos Deus mentiroso, e sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Glória a Deus por esta palavra. Como eu disse no início da live, só fica conosco quem quer ouvir a palavra. Aqui não é um lugar de curiosidade, aqui não é um lugar para você buscar uma satisfação do seu ego. Aqui é um lugar onde Deus falará conosco, porque estarei ministrando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus, palavra do Senhor, nós entendemos, irmãos, que um dos piores males da humanidade se chama pecado. A Bíblia vai dizer em João capítulo 16, versículo 33, Jesus Cristo dizendo: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a expressão nesta noite que me chama a atenção é aflições. O porquê das aflições? Quantas são as aflições que nós estamos enfrentando no planeta Terra nesse exato momento? Quantas são as lutas, lágrimas, batalhas e dificuldades que estamos enfrentando na Terra? E a pergunta que começo fazendo para você é: o porquê que existe tantas doenças no planeta Terra? O porquê que existe Covid-19, coronavírus? O porquê que existem tantas mortes, tantas pessoas chorando, tantos velórios, tantos planos funerários? O porquê que existe tanta discussão, briga dentro dos lares, brigas dentro do casamento, contendas, divisão, invejas? O porquê que muitas vezes você tem que ficar chaveado dentro da sua casa? O porquê que alguns têm que colocar alarme nas suas casas? O porquê até mesmo que as pessoas vivem com cadeados nos seus portões? O porquê que existem policiais, exércitos? O porquê que existem planos funerais? Por que existem cemitérios? Por que existem velórios? Por que você chora de tristeza muitas vezes? Tudo isto é por causa do maior problema que a Terra já conheceu, a maior tragédia que já se pode existir, que se chama pecado. Se o pecado não existisse, não existiria inveja. Se o pecado não existisse, não existiria uma pessoa querendo ser melhor do que a outra. Se o pecado não existisse, não existiria velório, não existiria cemitério, não existiria morte, não existiria vício das drogas, não existiria clínica para drogados. Se o pecado não existisse, não existiria tantas tragédias como nós estamos vendo. Se o pecado não existisse, não existiria Covid-19, pestes, não existiria tragédias, catástrofes, não existiria tantos males na humanidade como nós vemos nos últimos dias e como nós vemos na atualidade. Tudo isso é por causa de um mal chamado pecado. O pecado é o maior problema da humanidade. Alguns chegam a dizer que o maior problema da humanidade são os próprios homens, mas dentro do coração do homem está o pior de todos os males, que se chama pecado. E talvez você esteja falando assim: me prova na Bíblia, pastor. Vamos para a Bíblia. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Deus criou o primeiro homem, a sua imagem e a sua semelhança, um homem perfeito, um homem que tinha as suas características, até mesmo características morais, de caráter, de valores, e esse homem era o homem perfeito de Deus. Porém, a partir do momento em que Deus dá uma ordem para este homem e uma regra estabelecida para ele, falando que ele poderia desfrutar de todas as frutas daquele jardim onde estava, porém, quando comesse da fruta que era do bem e do mal, ele veria a morrer. A partir desse momento, o homem cai no pecado. E como eu já falei anteriormente, quando o homem pecou, entrou no seu coração o pior mal da humanidade. A partir desse momento, o homem sentia dores, mas as dores foram multiplicadas.
A partir desse momento veio o medo, o homem se escondeu. A partir desse momento veio as crises. A partir desse momento, o trabalho que já existia antes do pecado, ele se tornou um trabalho com fardo, um trabalho com dores. A terra produziu espinhos e o homem teria que lavrar a terra. Todavia, a terra se tornou uma grande dificuldade após a entrada do pecado. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e talvez você pergunte, mas o que é o pecado? O que significa a palavra pecado? A palavra pecado significa primeiramente errar o alvo. A palavra pecado na língua grega é hamartia, errar o alvo. Literalmente errar o alvo, porque Deus estabeleceu um alvo para o homem e o homem teria que acertar esse alvo, que era nada mais nada menos do que obedecer, estar dentro da sua vontade, andar nos seus caminhos. Após, irmãos, o homem pecar contra Deus, ele vai errar o alvo que Deus havia estabelecido para ele. Por isso, uma das significações ou significados do pecado é errar o alvo. Outra palavra para pecado é iniquidade. E a palavra iniquidade está no Salmo 32. A palavra iniquidade também está em Isaías capítulo 59, aonde vai dizer assim: Deus vai falar que os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Se existe algo que divide Deus do homem, que separa o homem de Deus e que separa Deus do homem, se chama pecado. O pecado, ele interrompe a comunhão do homem com Deus. E Deus vai falar em Isaías capítulo 59 que as iniquidades fazem divisão entre o povo de Deus e o Deus Todo-Poderoso. Quando a nação de Israel estava adorando outros deuses, cometendo o pecado da idolatria, adorando imagens de escultura, esse Deus falou através desse profeta que ele não poderia ter comunhão com este povo, porque este povo estava, irmãos, em pecado, e estando em pecado, Deus não poderia ter comunhão com eles. Guarde o que eu estou falando aqui. Quando um homem, quando uma mulher está em iniquidade, não há como ter relacionamento com Deus. Mas o que significa iniquidade? Toda iniquidade é pecado. Mas todo pecado também, ele pode ser uma iniquidade no sentido de pecado consciente. Quando a pessoa peca conscientemente, ele está em iniquidade. Quando a pessoa sabe que está cometendo o erro, ele está cometendo iniquidade. Iniquidade é quando você sabe que é errado roubar e você rouba. Quando você sabe que é errado adulterar e você continua adulterando. Quando você sabe que é errado matar e você continua matando. Quando você sabe que é errado mentir e você continua mentindo. Quando você sabe que é errado ter inveja e você continua com a inveja no seu coração. Quando Deus fala para você perdoar e você não perdoa. Quando você guarda a mágoa no coração, isso se chama iniquidade. E a iniquidade divide o Deus do homem e o homem de Deus. Olhamos para a Bíblia e uma outra palavra para pecado. Pecado significa errar o alvo. Pecado significa iniquidade. E pecado significa transgressão. Salmo 32, verso 1 vai falar sobre a transgressão. E o que é transgredir? Transgredir significa ultrapassar o alvo, ultrapassar a barreira, pular a cerca estabelecida por Deus, porque Deus colocou o homem dentro de um limite, uma limitação. Há limite para eu e você fazer, pensar, agir. Há limites para nós viver nesta terra. Deus colocou uma limitação em todas as áreas da nossa vida. E quando nós ultrapassamos o limite, nós estamos pecando, transgredindo. Por exemplo, quando Adão foi colocado no jardim do Éden, ele estava lá juntamente com a sua esposa Eva. Deus lhe deu uma ordem e Adão não poderia passar e ultrapassar aquela barreira, aquela ordem, aquele mandamento estabelecido por Deus. A partir do momento que ele ultrapassa, ele está pecando, ele está transgredindo. Quando Deus fala para você que você tem que ir até aqui e você ultrapassa, você transgride. Nós transgredimos contra a vontade de Deus. Mas a pergunta que vem agora: aonde que o pecado atua? Primeiramente, quem peca, peca contra quem? Primeiramente, quem peca, peca contra o Deus Todo-Poderoso. Porque se Deus não colocasse regras e não estabelecesse leis, não existiria pecados. Se não houvesse leis, se não houvesse regras, se não houvesse uma regra, uma
lei estabelecida, automaticamente não haveria transgressão, não haveria ou seja, não haveria a transgressão da lei, não haveria uma forma de você ultrapassar a lei, corromper a lei. Mas todavia existe um mandamento, existe uma palavra, existe este livro sagrado que se chama Bíblia, Bíblia Sagrada. E dentro da Bíblia Sagrada você vai encontrar aqui no Antigo Testamento pelo menos 10 mandamentos. Você vai encontrar 2 deles que eles são, digamos assim, toda a construção do cristianismo que está no Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então nós olhamos para a Bíblia e nós vamos ver que a Bíblia é um livro de regras, é um livro de mandamentos, é um livro de profecias, é um livro de muitas bênçãos para a nossa vida, é um livro maravilhoso. Mas todavia, irmãos, quem transgride a palavra de Deus, automaticamente, primeiramente, está pecando contra Deus. Então quem peca, peca primeiramente contra o Deus Todo-Poderoso. Quando José foi levado para o Egito, e ele estava ali sendo até mesmo sendo tentado pela mulher de Faraó, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai dizer assim para Deus, vai dar uma resposta dizendo que ele não ousaria cometer um pecado contra Deus. Deus não estava ali, irmãos, do lado dele literalmente, mas ele entendeu que Deus estava vendo todas as coisas. Ele entendeu que Deus conhece, que Deus sabe de todas as coisas da sua vida. Por isso, quando eu falo de pecado, quem peca, peca primeiramente contra Deus, porque peca contra a sua palavra. Não tem como uma pessoa dizer assim, porque ninguém está vendo. Não tem como uma pessoa dizer assim, mas o fulano não viu, o marido não viu, a esposa não viu, o filho não viu, o vizinho não viu. Não tem como a pessoa dizer assim, mas o patrão não está vendo. Porque existe um Deus que está no terceiro céu, acima do segundo, acima das galáxias, acima das estrelas, acima de todas as coisas, que os seus olhos veem todas as coisas. Não tem como fugir dos olhos de Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, imutável, todo-poderoso. Ninguém escapa dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Por isso eu digo para você, primeiramente, o pecado, ele atinge a pessoa de Deus. Quando nós pecamos e nós erramos, automaticamente pecamos contra Deus. Segundo, quem peca, peca contra si mesmo. Por exemplo, quem está se viciando, quem está usando drogas, ele está pecando contra o seu corpo. Quem está se prostituindo, está pecando contra si mesmo. Quem está mentindo, está altamente se condenando. Quem está pecando, irmãos, em qualquer tipo de pecado, automaticamente peca contra si mesmo também. Ele se autocondena. Até uma frase que diz por aí que tem pessoas que às vezes ficam fazendo coisas escondidas e a pessoa não se arrepende. Aí você diz para ele assim, você pensa que engana Deus? Você não engana Deus porque Deus vê todas as coisas. Mas você está se enganando a si mesmo, porque quem peca, peca contra si mesmo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 vai falar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O pecado, irmãos, de se embriagar com bebidas alcoólicas está pecando contra o templo do Espírito Santo. O pecado de você encher o teu corpo de fumaça, de você inalar fumaças, de você inalar drogas, você está pecando contra o templo do Espírito Santo. Portanto, não quero julgar ninguém, mas eu quero falar o que a palavra diz. Drogas é pecado, vício de prostituição é pecado, imoralidade é pecado, inveja é pecado, ódio é pecado. Quem guarda mágoa no coração está pecando contra si mesmo. Porque quem peca, irmãos, no sentido de guardar mágoa no coração, muitas vezes fica com raiva da outra pessoa. E com raiva da outra pessoa, ele não perdoa, pensando que aquela outra pessoa se prejudique. Muitas vezes colocando no coração que aquela outra pessoa venha se arrebentar, venha se prejudicar na vida. Mas quem guarda mágoa é como você pegar um vidro de água como esse e tomar o veneno e esperar que a outra pessoa venha morrer. Assim é a mágoa, assim é a pessoa que está magoada e não consegue perdoar. Por isso eu digo para você, quem peca, peca contra si mesmo também. Quem peca, peca contra o seu próximo. Quantas pessoas são lesadas, prejudicadas, quantas pessoas são traídas por causa do pecado. Porque quem peca, peca contra o seu próximo. Há um dizer que diz por aí, e por que não falar também do mandamento bíblico, que é muito mais importante, que vai dizer assim, lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 39, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Irmãos, é difícil esse mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Mas quando nós estamos prejudicando as outras pessoas, automaticamente nós estamos pecando contra ela. Se nós mentimos para uma pessoa, nós estamos pecando também contra essa pessoa. Então quem peca, peca contra Deus, peca contra si mesmo, peca contra o seu próximo e peca também contra a natureza. Existe então uma classe de pecado que você pode pecar contra a natureza. Pastor, e é pecado pecar contra a natureza? É pecado? É claro que é pecado. Se você judiar de um animal, se você maltratar um cachorro, se você maltratar um gato, se você maltratar a natureza que Deus criou, automaticamente também isso é pecado. Por que Noé fez uma arca e protegeu os animais? O porquê que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que ele alimenta os passarinhos, ele cuida dos lírios do campo? É porque Deus se preocupa com a sua criação, é porque Deus se preocupa com todas as suas criaturas no planeta Terra, é porque Deus está preocupado com a natureza também. Então quem peca, peca contra Deus. Pastor, matar passarinho é pecado? Se for para matar para não comer, é pecado. Matar animais é pecado? Se não for para se defender ou até mesmo para se alimentar daquele animal, é claro que é pecado. Então, os animais foram colocados lá no início da Bíblia Sagrada para o homem. Alguns animais foram colocados para o homem que viesse se alimentar deles. Mas se o homem ficasse matando aqueles animais e ele não se alimentasse deles, automaticamente isso seria um pecado. Amém? Quem vai dando glória a Deus, vai dando like aí, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado, que Deus possa estar nos abençoando. Glória a Deus. Então, algumas definições sobre pecado, para que vocês não esqueçam. Quem peca está pecando aqui, primeiramente contra Deus, peca contra o próximo, peca contra si mesmo e peca contra a natureza. O pecado é errar o alvo, o pecado é transgredir e o pecado é também iniquidade. Agora vamos falar aqui. Como o homem reage ao pecado? A Bíblia Sagrada vai nos mostrar em Provérbios 14 e 9. E eu quero ler esse texto, Provérbios 14 e 9. Olha o que diz em Provérbios 14 e 9. Diz assim: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Os loucos zombam do pecado. A Bíblia está dizendo que os loucos... O que é louco? A palavra louco dentro da Bíblia Sagrada significa assim, mente vazia, mente desocupada. Uma pessoa, irmãos, que tem a mente vazia e não conhece a palavra de Deus, não sabe a gravidade disso aqui, com certeza não sabe a gravidade da palavra. Essas pessoas, elas zombam do pecado. Por que você acha que no carnaval as pessoas estavam lá zombando de Cristo, fazendo uma zombaria em relação a Jesus Cristo no carnaval? Ou por que pessoas zombam da palavra de Deus, zombam da igreja, zombam de pastores, zombam de línguas estranhas? Até um grupo por aí de humoristas fazendo stand-up com o sangue de Cristo, com as línguas estranhas, com o poder de Deus. E essas pessoas serão julgadas fortemente. Por quê, irmãos? Porque é automaticamente uma blasfêmia pecar contra a palavra, pecar contra o sangue de Jesus, pecar contra o nome de Jesus. Há pessoas que por qualquer coisa diz ai Jesus. Há pessoas que por qualquer momento ai meu Deus. Há pessoas que por qualquer coisa meu Jesus. Como se o nome de Jesus, irmãos, fosse uma gíria. Como se o nome de Jesus fosse para ser falado por qualquer momento. Como se o nome de Jesus fosse piada. Quem peca contra a santidade de Deus está cometendo pecado de blasfêmia. E haja visto que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo aquilo que Deus faz. É dizer que é o diabo quando na verdade é Deus que está fazendo. Isso é pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas tome cuidado também daqueles que zombam das línguas estranhas, daqueles que zombam do poder de Deus, que zombam daqueles que são usados por Deus, que zombam de pastores, que zombam de pregadores. Cuidado, porque todo pecado será julgado por Deus, se não confessado a tempo de se arrepender. Olhamos na Bíblia Sagrada e vamos ver aqui qual é a relação que o homem tem com o pecado. Primeiramente, irmãos, o homem zomba do pecado. Os homens estão zombando do pecado. Mas você vê aqui também que o pecado ele tem consequências terríveis na vida do homem. Primeiramente,
a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que a primeira consequência do pecado é que o pecado ele afasta da presença de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A recompensa, salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. E existem 3 tipos de morte dentro da Bíblia Sagrada. Existe morte física, existe morte espiritual e existe morte eterna. Primeiramente, quando você vive e está no pecado e não se arrepende, você morre espiritualmente. Morrendo espiritualmente, depois, automaticamente, essa pessoa vai morrer fisicamente, vai morrer no corpo. E se essa pessoa não se arrependeu em vida, esta pessoa vai morrer eternamente. Ficará eternamente separada de Deus. Então existem 3 tipos de morte. O que o pecado faz? O pecado afasta da presença de Deus na nossa vida. Irmãos, quer ficar perto de Deus? Seja uma pessoa arrependida. Seja uma pessoa que sempre está se arrependendo. Pecar, todos pecam. Errar, todos erram. Falhar, todos falham, mas temos que estar sempre nos arrependendo. Eu vou falar outra coisa para você. Quais as consequências do pecado? Escreva aí para mim. Coloque embaixo, irmãos. Escreva aí. Quais são as consequências do pecado? Primeira consequência do pecado é a morte espiritual e o afastamento da presença de Deus. Está lá em Romanos 6 e 23, quem quiser colocar embaixo aí para que os outros irmãos escrevam, anotem. Romanos capítulo 6, versículo 23. Segunda consequência do pecado, Provérbios 28 e 13, que nós fizemos menção aqui. O que encobre as suas transgressões, que é pecado, jamais prosperará. Uma pessoa, irmãos, que não tem o hábito de confessar os seus pecados, principalmente a Jesus. Uma pessoa que não tem o hábito de confessar os seus pecados, os seus erros para Deus, essa pessoa não vai prosperar. Só que o prosperar e prosperidade aqui não está relacionado a materiais, a bens financeiros. Está falando no sentido espiritual e as demais coisas da vida. Essa pessoa nunca vai para frente. Essa pessoa será uma pessoa escravizada. Essa pessoa será uma pessoa que vai patinar e nunca vai sair do lugar. Ele nunca vai avançar na sua vida. Porque aquele que não confessa e não deixa, não pode alcançar a misericórdia do Senhor. Nós vamos olhar dentro da Bíblia Sagrada então que a segunda consequência é que a pessoa nunca prospera, impede a bênção de Deus na sua vida. Existem pessoas que Deus quer abençoar, existem casamentos que Deus quer mudar, existem vidas que Deus quer fazer uma grande obra dentro desta casa, dentro desta família, mas a pessoa não abre mão do seu orgulho. Hoje pela manhã eu fiz uma publicação no Facebook, nas redes sociais, falando sobre o ego, que o ego é o seu pior inimigo. E o ego é verdadeiramente o seu pior inimigo, meus. O ego é um pecado também, orgulho. O orgulho é o pai de todos os pecados. O primeiro pecado de todos, registrado dentro da Bíblia Sagrada, foi o orgulho. Lúcifer, que era um anjo de luz, que habitava com Deus, ele foi expulso do céu por causa do orgulho. Ele disse assim: eu subirei e serei semelhante a Deus. Ele quis, irmãos, estar no mesmo patamar, na mesma altura. Ele quis se comparar a Deus. E Deus o abateu, porque o orgulho transforma anjos em demônios, mas a humildade transforma, irmãos, demônios em anjos. É assim que Deus trabalha. Você vai ver que o orgulho é um dos piores pecados que existe, o ego. Por causa do ego, as pessoas não querem ouvir. Você vai falar com ela, ela diz assim: eu já sei sobre esse assunto. Por que as pessoas não aprendem? Por causa do ego. Por que tem muitos crentes que não frequentam escola bíblica? Por causa do ego. Ele acha que já sabe. Por que tem pessoas que não gostam de ouvir conselhos? Por causa do ego. Por que tem pessoas que não deixam que o seu casamento prospere, não pedem ajuda para ninguém? Não pedem ajuda, passam necessidade. Tem gente que até passa fome por causa do ego, porque tem orgulho no seu coração. Ou por que tem pessoas que não gostam de pedir ajuda? Por causa do ego, por causa do orgulho. Por que tem pessoas que não conseguem olhar dentro dos olhos e pedir perdão? Por causa do ego, por causa do orgulho. Por que tem empresas que estão quebrando, patrões que estão quebrando? Porque não querem se humilhar, não querem pedir ajuda para os concorrentes, não querem pedir ajuda até mesmo para os seus empregados, por causa do orgulho.
O porquê que tem pessoas, irmãos, que perecem, que tem pessoas que estão desempregadas e talvez poderiam estar empregadas, porque não querem mortificar o seu orgulho de sair pedir, de sair clamar, de abrir mão do orgulho do ego. Por que tem casamentos que são destruídos? Porque um não quer dar o braço a torcer. A mulher quer ser melhor do que o homem quer ser melhor do que a mulher. E um fica numa guerra de braço com o outro. E o ego fica prevalecendo. Irmãos, o ego é o teu pior inimigo. O ego não te deixa prosperar na terra. O ego não te deixa avançar e te deixa aprender. Eu já tenho desde o ano de 2004, desde o ano de 2003, 2004 que aceitei Jesus na minha vida. Mas eu gosto de sentar com pessoas e aprender. Nós precisamos aprender. Tem pessoas que fecham a sua mente. Tem pessoas que não gostam de ouvir outros pregadores. Não gostam de ouvir outras pessoas. Não gostam de sentar para ouvir. Porque acreditam que já sabem tudo. Nós não sabemos nada. Quando eu penso que sei, na verdade eu não sei nada. Quando eu acho que sou melhor, na verdade eu sou pior. Então nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, atender e colocar no nosso coração que o pior pecado que existe se chama ego. Existem pessoas que estão dentro de uma religião que não querem conhecer esta verdade aqui, que a Bíblia é sagrada. E aonde você prega, você ouve e as pessoas sabem que a verdade está aqui. A verdade está dizendo assim: não adorarás outros deuses. A verdade está dizendo assim: não minta. A verdade está dizendo assim: não tenha ódio no coração. A verdade está dizendo que a pessoa coloca no seu coração: não, eu nasci assim, vou morrer assim, eu aprendi assim. Tem muita gente que está vivendo nessa síndrome, irmãos, nessa síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim. Tem muita gente que não abre mão de mudar de vida, de mudar seus conceitos, mudar seus pensamentos, mudar as suas atitudes, porque diz assim: não, porque eu aprendi assim a vida inteira. Deixa o ego de lado em nome de Jesus nesta noite e deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ao seu tempo ele vos exaltará. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a igreja brasileira, se a igreja mundial, se a igreja verdadeira já tivesse se humilhado na presença de Deus verdadeiramente, se não tivesse essa competição de um querer ser melhor do que o outro, se não tivesse esse desejo, essa ganância pelo dinheiro, pelo lucro, muitas pessoas, irmãos, a igreja já teria sido sarada, já teria sido um avivamento na face da terra. Mas sabe o que não deixa o avivamento vir sobre a face da terra? Se chama ego. Sabe o que não deixa as pessoas prosperarem? É o ego. Sabe o que não deixa as igrejas crescerem? É o ego. Sabe o que não deixa as pessoas avançarem? Se chama ego. O ego é sim o pior inimigo. Tem gente que diz assim: não, o pior inimigo é o diabo. Não, o diabo não é o teu pior inimigo, porque o diabo só trabalha na brecha. O diabo só trabalha, irmãos, apresentando a tentação. O pior inimigo está dentro de você e se chama orgulho. E o orgulho tem quebrado muitas pessoas. O orgulho tem destruído casamentos. O orgulho tem destruído igrejas. O orgulho tem destruído famílias. O orgulho tem abatido pessoas que estão em cima e hoje estão embaixo. Tem pessoas que estão morando na rua por causa do orgulho. Tem pessoas que estão indo embora fora de casa, deixando famílias por causa do orgulho. Tem pessoas, irmãos, que deixaram de tomar santa ceia por causa do orgulho. Tem pessoas que não conseguem perdoar, estão doentes, estão com câncer, porque muitos cânceres são resultados de não perdoar também. Estão sofrendo de depressão, estão doentes porque não conseguem perdoar por causa do maldito orgulho. Amém? Falando sobre pecado, orgulho é pai de todos os pecados. E continuando falando contigo, quais as consequências do pecado? O pecado afasta de Deus, o pecado impede a bênção. E o pecado, ele também cauteriza a nossa mente. Há um texto que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, eu vou ler esse texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz esse texto bíblico. Diz assim: ora, o Espírito afirma que expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, vão se desviar,
e por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisias de homens que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Irmãos, amigos que estão me ouvindo, se existe algo que o pecado pode fazer, se chama cauterização de consciência. Acredito que todos sabem o que é consciência cauterizada. Quando você cauteriza um machucado, você queima com fogo e automaticamente ele deixa ou para de doer. Assim é também em relação ao pecado. Por quê? Porque tem muitas pessoas que começam a cometer o pecado e vão se acostumando com o pecado. Quando você peca uma vez, você cria aquele medo, aquele temor no coração, aí você volta novamente e comete o mesmo pecado, e aquele pecado parece que já não tem tanto impacto na sua vida, você vai e comete de novo, e outra vez, e você vai perdendo o temor de Deus. E quando a pessoa perde o temor de Deus, o medo do pecado, aí vem a consciência cauterizada. E quando a consciência é cauterizada, a pessoa, irmãos, ele mente por mentir, ele tem prazer na mentira, tem prazer no pecado, tem prazer na pornografia, tem prazer na imoralidade, tem prazer na maldade. Ele comete pecados e ele não imagina, ele nem pensa, nem sente dor, nem sente remorso, nem sente arrependimento. Isso é consciência cauterizada. Geralmente uma pessoa, quando se afasta da igreja, se afasta da presença do Senhor, isso vai acontecendo. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo aqui, eu estou aqui com uma garrafa de água, e ele sabe que é proibido, Deus proíbe ele, por exemplo, de tomar, vamos dar um exemplo aqui, de ele se embriagar, mas de repente ele vai lá e toma um gole, aí bate aquele temor no coração, aquele arrependimento, outro dia ele vai e toma de novo, o arrependimento já é menor, no terceiro dia ele vai e toma de novo, o arrependimento vai cada vez diminuindo mais, a ponto que ele já não sente mais nada, já não sente dor, já não está nem aí, e aí é muito grave. É só o Espírito Santo de Deus que pode agir nesse caso. É só o Espírito Santo de Deus que pode trabalhar na vida das pessoas, mas quando a pessoa entra no período de cauterização de consciência. Muitas pessoas têm a consciência cauterizada. O que é a consciência cauterizada? É a pessoa que entende, sabe, conhece a verdade, mas a verdade parece que não faz mais efeito na sua vida. É a pessoa que já perdeu o primeiro amor, não consegue sentir mais a presença de Deus, não consegue sentir mais prazer nem alegria da salvação na sua vida. E Davi vai dizer lá no Salmo 51, torna-me dar a alegria da salvação. Precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, não permitir, irmãos, que a nossa consciência seja cauterizada em relação ao pecado. Olhamos para a Bíblia Sagrada e agora preste atenção, e se você quiser compartilhar essa live aqui com mais pessoas, agora vai ficar melhor ainda, porque eu vou falar para você como Deus mostra o pecado. As 4 formas, 4 maneiras de Deus mostrar o pecado na vida do ser humano. 4 formas de Deus falar comigo e falar contigo, nos alertar em relação ao pecado. Amém? Vou esperar você compartilhar. Enquanto isso eu tomo um gole de água aqui e eu já inicio falando novamente. Como Deus fala conosco, como que Deus trata o pecado. Primeiramente, Deus, Ele trata o pecado, Ele fala com o homem, Ele usa algumas ferramentas, 4 ferramentas que Deus usa para mostrar o pecado do homem. A primeira delas se chama o seu Espírito, o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo fala muitas vezes ao nosso coração, você está errado, você está pecando, isso não é certo fazer, isso não é certo pegar, isso que você está assistindo, Deus não se agrada, isso que você está ouvindo não é bom, isso que você está falando, Deus não está se agradando. E tem tantos pecados que o Espírito Santo começa a nos convencer, principalmente aqueles que estão desviados, afastados da presença do Senhor. Você está no mundo, você está na droga, você está no vício, e o Espírito Santo está lá no teu coração falando contigo. Volta para a igreja, volta para Jesus, muda de vida,
Para de viver essa situação que você está vivendo. O Espírito Santo fica no teu coração. Muda essa situação. O Espírito Santo entra na tua vida e começa a falar contigo. Muda de vida. Para de fazer isso que você está fazendo. E você sente, eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso parar com o pecado. Mas parece que muitas vezes você não dá atenção para aquilo que o Espírito Santo está dizendo. E quando você não dá atenção para aquilo que o Espírito Santo fala para você, Deus vai usar uma segunda ferramenta. E para aqueles que pensam que o Espírito Santo não fala, ele fala na tua consciência. Por muitas vezes você está lavando a tua louça, você está dirigindo no teu carro, você está no teu trabalho, você está passando por dificuldades, pensando, fazendo as contas, os cálculos aí da tua vida financeira. Por muitas vezes você está trabalhando, você está no teu dia a dia. O Espírito Santo está falando contigo. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo fala, ele usa uma live como essa, ele usa a minha vida, ele usa a vida de outros pregadores, ele usa a vida de pessoas ímpias, ele usa a vida de uma criança, ele usa a vida de uma mulher, de um homem, ele usa a vida do teu vizinho, ele usa pessoas, ele fala contigo em sonhos, mas o Espírito Santo fala, ele fala e ele alerta para você: saia dessa situação, saia dessa vida que você está vivendo agora, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo usa 4 ferramentas. O primeiro que eu falei é o seu espírito, para convencer do pecado. Mas quando o homem não dá atenção para o seu espírito, Deus usa uma segunda ferramenta, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, irmãos, é o livro mais perfeito do mundo e o mais vendido em todos os tempos. É o livro que é a palavra de Deus. A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia Sagrada é a maneira com que Deus fala com o mundo. É a maneira com que Deus fala com a humanidade. Mas tem muita gente que não dá ouvido para a palavra de Deus. Quando a palavra está falando com você aqui nesta live, irmãos, Deus está falando contigo. A palavra está falando com você, com a sua casa. A Bíblia Sagrada fala com você quando você lê a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, automaticamente o Espírito Santo está falando com você. Quando você está ouvindo a Bíblia em áudio, Deus está falando contigo. Deus fala através da pregação da palavra. Deus usa teu pastor para falar contigo. Deus usa o pregador para falar contigo. Deus usa o missionário para falar contigo. Deus fala através da sua palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz através da sua palavra e através da sua igreja. Glória a Deus. Deus fala através do seu Espírito e Deus fala através da sua palavra. Mas qual que é a outra ferramenta que Deus usa? A outra ferramenta que Deus usa são os seus profetas, através do dom de profecia. Por muitas vezes a pessoa não ouve a pregação. Por muitas vezes essa pessoa não ouve o próprio Espírito que está falando no seu coração. Mas de repente Deus usa alguém, através de um dom de profecia, vai lá e fala no ouvido daquela pessoa. Deus manda te dizer: se arrependa desse pecado que você está vivendo, muda de situação. Deus tem um plano contigo, Deus tem um plano na sua história, e essa pessoa pode se arrepender. Mas você vai notar também, irmãos, que dentro da Bíblia Sagrada existem pessoas que não dão ouvido ao Espírito, não dão ouvido à palavra. E aí é preciso Deus usar o profeta. Você lembra de Davi? Davi, segundo o homem, segundo o coração de Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12. Davi cometeu o pecado de adultério e o pecado de homicídio. E Davi, pecando contra Deus, ele omitiu o seu pecado cerca de quase 1 ano, escondeu. Só que chega um momento em que Davi é confrontado. Por quê? Porque Davi tinha relacionamento com Deus, o Espírito Santo falava com ele. Mas Davi, ele tapou os ouvidos à voz do Espírito Santo. Davi não quis ouvir o Espírito Santo. Aí Davi, irmãos, conhecia a lei de Deus. Davi conhecia os seus preceitos, os seus mandamentos. Ele chegou a escrever no Salmo 119, verso 9: como purificará o jovem o seu coração, observando conforme a sua palavra. Só que Davi não dá atenção para a palavra da lei de Deus também. Aí Deus vai usar um profeta chamado Natã. E Natã vem para Davi e fala, conta uma parábola, conta uma história de um certo viajante que estava passando por um determinado lugar e chegou na casa de um homem que era muito rico. E esse homem muito rico, ele tinha muitas ovelhas.
E esse homem, ele foi preparar um jantar para esse homem que era um viajante. E ao invés de ele pegar, irmãos, uma das suas ovelhas, que ele tinha muitas delas, ele foi e pegou a única ovelha que o seu vizinho tinha e matou aquela ovelha. E Natã conta essa história para Davi, e sabe o que Davi diz? Esse homem deve morrer, esse homem deveria morrer. E Natã fala para ele assim, mas esse homem é você. Por quê? Porque ele foi lá, Davi tinha muitas concubinas, Davi tinha muitas bênçãos de Deus, muitas coisas, e Davi vai lá pegar a mulher que era do próximo. E automaticamente Deus fala com ele: Davi, o seu pecado vai ser julgado. O seu pecado está sendo perdoado, mas as consequências virão. E Deus falou através do profeta. Irmãos, Deus fala através de profeta. Deus fala através de profecia. Mas tem muitas pessoas que não dão ouvido para as profecias. Aí Deus usa a quarta ferramenta e a mais perigosa, que são as circunstâncias. São as dores, são os sofrimentos que a pessoa passa na vida. Eu olho para a vida de Sansão, Sansão vai brincando com Deus, Sansão vai mentindo aqui, ele mente ali, ele mente lá. E de repente o Espírito Santo se retira da sua vida. E Sansão, pela permissão de Deus, vira escravo do inimigo, dos filisteus. Ele vira escravo, e a ponto que ele fica cego. E depois ele começa a rodar moinho. Ele vai virar escravo e vai trabalhar para o inimigo, vai ser forçado. Irmãos, por causa do quê? Por causa do pecado. E você vai olhar dentro da Bíblia Paulo de Tarso. Paulo de Tarso conhecia a Bíblia Sagrada, ele conhecia, ele era mestre da lei, mas ele não deu ouvido a esta palavra. Ele não deu ouvido a Estevão como profeta que estava pregando a palavra para ele. Ele resistiu ao Espírito Santo. Aí Deus usa das circunstâncias, pega ele no caminho de Damasco e deixa ele 3 dias cego. E ele tem que reconhecer que Jesus é o Senhor da vida dele. E assim é, irmãos, na nossa vida. Tem momentos que Deus vai falando pela palavra, Deus fala pelo Espírito, Deus fala pelo profeta, Deus fala através de pregação, Deus fala até mesmo em sonho com você através do próprio Espírito Santo falando contigo. Mas tem pessoas que não vão dando ouvidos, aí Deus vai afunilando, Deus vai muitas vezes encurtando o caminho a ponto dessa pessoa entender que Deus está falando com ela. Jacó, Deus falou com Jacó e Deus mudou o nome de Jacó, mas Jacó saiu manco. Deus falou com Paulo e mudou a vida de Paulo, mas Paulo saiu cego daquele lugar. Você vai ouvir que Deus trabalha na vida dos homens, mas Deus usa circunstâncias. Tem pessoas que Deus precisa ouvir, abrir um ouvido na perna, abrir um ouvido no braço. Deus precisa abrir um ouvido na pessoa, mas com uma enfermidade muitas vezes. Pastor, mas Deus faz isso? Deus permite para que essa pessoa acorde, para que essa pessoa retorne para os seus braços, retorne para Ele. E você vai olhar também dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver, irmãos, Jonas tentando fugir do propósito de Deus. E Deus falando com Jonas, Deus usando as circunstâncias, Deus mandando uma tempestade para que Jonas viesse acordar. Existem na Bíblia 2 tipos de tempestade. Existe a tempestade dos discípulos, que é a tempestade da provação. Mas existe a tempestade de Jonas, que é a tempestade da desobediência. Existem pessoas que estão enfrentando hoje a tempestade da provação, estão sendo provados por Deus e no final o nome do Senhor será glorificado. Mas existem muitos que estão enfrentando o vento da desobediência, porque estão fugindo de uma chamada, estão fugindo de um propósito que Deus tem na sua vida, estão fugindo de algo maior que Deus pediu para que você faça e você não está fazendo. Quem está entendendo, coloca amém. Essas são as maneiras que Deus fala. Eu pergunto para você, como que Deus está falando contigo? Deus está falando através do Espírito? Deus está falando contigo através da palavra? Você dá ouvidos para aquilo que a palavra de Deus fala? Você dá ouvido para aquilo que o teu pastor prega, para aquilo que os pregadores pregam? Ou até mesmo para aquilo que a Bíblia Sagrada está falando contigo na tua casa, no teu coração? Para aquilo que o Espírito Santo ministra na tua vida e você sabe que é verdade? Glória a Deus. Está entendendo? Então Deus fala através do seu Espírito, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através da profecia, Deus fala através das circunstâncias. As circunstâncias é uma dor. Às vezes Deus permite que vá para uma cama, às vezes Deus permite que fique numa cadeira de rodas, às vezes Deus permite que essa pessoa passe por uma grande luta na sua vida. Por quê? Para entender o propósito de Deus na sua vida. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor muitas vezes.
Agora você vai olhar para a Bíblia, irmãos, nós já vamos quase que estar encerrando aqui. Como o homem deve reagir, como o homem deve se portar diante do pecado. Primeiramente, como eu falei para você, Provérbios 14, 9, alguns zombam do pecado. Tem gente que zomba do inferno, zomba dos pregadores, zomba da palavra de Deus, zomba do Espírito Santo. Eu mesmo fui um desses. Eu zombava de crente, eu não gostava de crente, eu zombava da Bíblia, eu zombava dos hinos, dos louvores. Minha mãe estava lá escutando hinos, louvores. Minha mãe está aí assistindo, ela pode provar. E muitas vezes eu chegava, o que é isso aí, esses louvores? Louvores que falam que vai morar no céu. Eu não quero morar no céu. E assim por diante, zombava, porque não entendia nada. Como diz Provérbios 14, os loucos zombam. O que é louco? Aquele que não tem entendimento. Zombam da palavra do Senhor. Mas tem outras pessoas, irmãos, nós não devemos zombar. O que nós devemos fazer? O texto de Provérbios que lemos aqui nesta noite diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O que nós devemos fazer? Nós devemos, aqueles que pecam, devem confessar o seu pecado. Porque tem gente que peca e não confessa. Tem muitos que pecam e não estão nem aí em confessar, mas ele continua pecando, ele continua errando, continua mentindo, continua traindo, continua desobedecendo, continua infringindo ali os 10 mandamentos de Deus, continua transgredindo contra a palavra do Senhor, não está nem aí. Ou seja, essa pessoa ela não confessa e muito menos se arrepende. Mas tem aqueles que confessam. Tem muita gente que confessa. Faraó confessou. Judas, ele chegou a se arrepender, só que ele se arrependeu e foi confessar o pecado dele para as pessoas erradas. Judas, ele chegou a se arrepender sim do seu pecado, mas tem gente que diz que Judas teve remorso, né? Na verdade, eu até mesmo já preguei sobre isso, mas a verdade é que Judas se arrependeu também. Porque o que é se arrepender? Se arrependeu é metanoia, mudança de mente. Ele teve uma mudança de mente, só que ele foi confessar as pessoas erradas, ele foi confessar aos fariseus, aos homens do Sinédrio. E sabe o que os homens disseram para ele? Não temos nada a ver com isso. Por quê, irmãos? Porque tem gente que confessa a pessoa errada. Nós devemos confessar a Cristo. Nós não devemos confessar a Pedro, nem Tiago, nem João, nem Maria, nem o Papa. Nós devemos confessar a Jesus Cristo de Nazaré. Por que devemos confessar para Jesus? Por que nós não devemos confessar para homens? Porque homens são pecadores igual eu e você. Você não deve vir confessar os teus pecados para mim, mas para eu perdoar os teus pecados, porque eu também erro, também falho. Você deve confessar os teus pecados para aquele que não peca, para aquele que não erra, para aquele que nunca errou. Quem é esse? Jesus Cristo de Nazaré. Por isso ele vai dizer em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Para ele que você deve confessar. É para ele que você deve abrir teu coração. Por quê, irmãos? Porque os homens te julgam. Os homens muitas vezes não perdoam. Os homens querem matar. Os homens pegam pedras na mão para apedrejar. Mas Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Amém? Então tem muitos que confessam, mas não deixam. Confessa hoje, volta a praticar amanhã. Mas o texto diz que aqueles que confessam e deixam, aqui está o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento está em confessar e abandonar a prática do pecado. Mas confessar a quem? Confessar a pessoa certa, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nesta palavra, irmãos, eu desafio a você. Abrir teu coração para aquele que pode mudar a tua história. Abrir o teu coração para aquele que pode mudar a tua vida. Eu não posso mudar a tua vida. Eu não posso mudar a tua história. Eu não posso perdoar os teus pecados. Eu não sei que tipo de pecado que você praticou. Eu não sei que tipo de erro você errou. Talvez você diga assim, pastor, mas você não sabe da minha vida. Eu já matei alguém. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Se você confessar para Deus que você matou alguém um dia, Ele pode, sim, hoje, perdoar os teus pecados. Salmo de número 86, verso 5 vai dizer assim que Deus está pronto a perdoar. Talvez você diga assim, pastor, mas eu tenho uma mágoa muito grande do meu pai, da minha mãe. Eu tenho um ódio muito grande no meu coração dos meus avós, dos meus antepassados, de um irmão, de um primo. Eu não me dou com um irmão meu que mora em outra cidade. Eu não me dou com uma pessoa, um parente meu. Eu briguei com ele, nunca mais olhei no rosto, nunca mais olhei na cara daquela pessoa. O que está acontecendo com você? Você está vivendo no pecado. Você está em iniquidade nesse momento. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sei que essa palavra de agora em diante, mas ela começa a passar da área do ensino para uma área profética do teu coração.
Glória a Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui nesse momento que um dia você brigou com alguém da tua família, que você discutiu, que você guardou uma mágoa no teu coração muito grande. E até hoje você não consegue visitar esta pessoa, você não consegue ir na casa dela, você não consegue olhar nos olhos dela. Quando você lembra dessa pessoa, você sente um certo calafrio, você sente arrepio no teu corpo. Quando você lembra daquela pessoa que você brigou com ela, você sente um gelo no teu peito. O que é isso? É que você precisa perdoar em nome de Jesus. A tua vida corre perigo, você precisa perdoar. Perdoe enquanto é tempo. Perdoa, procura essa pessoa. Pega teu telefone que está aí depois dessa palavra, manda um WhatsApp, chama no Facebook, procura em nome de Jesus. Mas eu estou falando aqui, não estou falando da boca para fora, é em nome de Jesus, irmãos. Procura essa pessoa que você tem uma rixa, que você brigou, que você discutiu, que você não consegue conversar, que você não consegue olhar nos olhos dessa pessoa, que você sabe que lá dentro assim, parece que tem algo que você não consegue ter comunhão com essa pessoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar no teu coração, confessa teu pecado para Deus, perdoa. O texto vai dizer assim, aqueles que confessam e deixam, abandona. E eu continuo falando de mágoa aqui. A palavra mágoa significa água podre, mágoa, água podre, tá entendendo? A palavra mágoa significa água podre. É por isso que aquela mulher que Jesus encontrou com ela, aquela mulher samaritana, olha aqui para mim, presta bem atenção. Aquela mulher, Jesus Cristo vai ter um encontro com ela. Alguns dizem que ela era prostituta, mas a Bíblia não está falando que ela era prostituta. O que a Bíblia vai dizer é que aquela mulher já teve 5 maridos e o que ela estava naquele momento não era dela. Ela estava num ato de fornicação, mas isso não significava que ela era uma mulher da vida. O que ela teve foi vários relacionamentos. E estudando esse texto eu comecei a observar o porquê que essa mulher teve vários relacionamentos. Sabe por que essa mulher teve vários relacionamentos? O problema não estava no primeiro marido, o problema não estava no segundo marido, o problema não estava no terceiro, no quarto, nem no quinto marido. O problema estava dentro dela. Aquela mulher era uma mulher rancorosa, aquela mulher era uma mulher magoada, aquela mulher era uma mulher que tinha água podre dentro dela. Sabe por quê? Porque quando Jesus vai conversar com ela, ela não consegue ter um diálogo amigável. Ela vai sendo logo grosseira com Jesus. Ela não quer conversar com Jesus porque era uma pessoa magoada, uma pessoa grosseira, uma pessoa rixosa. E assim são as pessoas que têm mágoa no coração. São pessoas, irmãos, que não conseguem se abrir, sorrir. São pessoas que não conseguem ter um relacionamento aberto. São sempre fechados. São pessoas que estão prontas a julgar todo mundo, que ninguém presta para ele. Você vai ver que essa mulher teve um problema com o primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, quarto marido e quinto marido. E por quê? O problema estava no primeiro marido? Não. O problema estava no segundo marido? Também não. O problema estava dentro dela. Tem pessoas, irmãos, que ele não consegue parar em igreja. Ele fica pulando de igreja em igreja. Hoje está numa igreja, amanhã está na outra igreja, amanhã depois da manhã está em outra igreja. Eu pergunto para você, o problema está na igreja? O problema está no pastor? O problema está nos obreiros? Não, o problema está dentro dessa pessoa. A pessoa vê problema em tudo, vê problema na igreja, vê problema no pastor, vê problema nos músicos, vê problema no coral, vê problema no presidente, vê problema no vice-presidente, vê problema em tudo. E quando essa pessoa, irmãos, não consegue enxergar ela mesma, essa pessoa nunca vai ter uma mudança na sua vida. Tem pessoas que vivem, olha aqui para mim, tem pessoas que vivem pulando de galho em galho de emprego. Já tiveram mais de 1 ano, já passaram por mais de 10 tipos de serviço, 10 tipos de trabalho. Aí fica jogando a culpa no patrão, porque o patrão não presta, porque o fulano não presta, porque o gerente não presta, porque o encarregado não presta. E para ele dentro da empresa ninguém presta. Aí ele sai daquela empresa e diz assim, eu vou para aquela outra empresa. Chega naquela empresa e ele vai encontrar defeito lá de novo. E eu pergunto para você, quem que está errado, o patrão ou é aquele empregado? Essas pessoas, irmãos, que não conseguem parar emprego, que não conseguem parar em igreja, que não conseguem ter casamento fixo, que não conseguem ter um namorado, que não conseguem ter uma namorada, que não conseguem ter amigos, que está vivendo numa transição, numa mudança louca dia a dia. Sabe por quê? Porque vive com mágoas, vivem com rancor dentro do coração. Por isso que eu falei para você que mágoa é água podre. E Jesus vai falar para aquela mulher samaritana, se você soubesse quem fala contigo, eu te daria água viva. Sabe o que Jesus estava dizendo?
Deixa eu tirar tudo que está podre. Deixa eu tirar tudo que está causando essa mágoa no teu coração. Deixa eu tirar tudo aquilo que está de ruim, apodrecendo, mal cheiroso dentro da tua vida. E eu vou colocar o meu espírito, a água da vida, a minha presença, a salvação na tua vida. E a tua vida será transformada. E a partir do momento que aquela mulher tem um encontro com Cristo, uma união com Cristo, irmãos, aquela mulher tem uma vida transformada por Deus. Ela deixa de ser uma mulher fechada, que tem medo de relacionamentos, e ela sai divulgando para todo mundo: eis aí o Cristo, esse homem mudou a minha vida, esse homem transformou a minha família, esse homem transformou a minha vida. E é assim comigo e contigo. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós deixamos de ser aquelas pessoas que só encontram defeito lá fora, só encontram defeito na vida do outro, e começamos a olhar os nossos defeitos. O profeta Isaías, irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele é o profeta que profetiza só para os outros: ai de ti nação tal, ai de ti nação tal, ao ponto que ele tem um encontro verdadeiro com o Deus Todo-Poderoso no meio da crise, porque é justamente nas crises que Deus adora ter encontro com pessoas. No meio de uma grande crise, onde morre o rei Uzias, ele vai ter um encontro com Deus, e quando ele tem um encontro com Deus e ele vê o tamanho da glória de Deus, ele vai dizer assim: ai de mim que vou perecendo, porque ele começou a olhar para dentro de si, ele começou a olhar para a sua vida, ele deixou de olhar para fora e começou a olhar para dentro. Assim é na minha e na tua vida, irmãos. Jesus vai dizer que nós devemos, antes de olhar para as pessoas e apontar o dedo e tentar tirar o cisco do olho que está no olho da outra pessoa, nós devemos tirar a trave que está no nosso olho. Às vezes nós queremos tirar as sujeiras da vida das outras pessoas, e na verdade é a nossa vida que nós precisamos mudar. Por isso então que arrependimento é você realmente olhar para dentro de si e você mudar de vida. O filho pródigo estava no meio dos porcos, estava comendo junto com os porcos, e a Bíblia diz que, caindo em si, levantou-se e foi ter com o pai. Olha essas duas palavras: o filho pródigo caiu em si, depois levantou-se. Tem muita gente que levanta, mas não cai em si. Se você levantar e não cair em si, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar a cair de novo. Por isso que num apelo de igreja, quando o pastor faz um apelo, não adianta você pegar na mão do crente e levar ele para frente, irmão. Se ele não cair em si, não adianta ele levantar. O que você precisa primeiro a pessoa precisa cair em si. Quando ele cai em si, aí sim ele vai levantar. Tem gente, irmãos, que enquanto não cair em si, nunca vai levantar. E o filho pródigo só se levantou quando ele caiu em si, quando ele olhou para dentro dele. Olha aqui para mim. O maior pecador que existe, eu estou falando de pecado, o maior pecador que existe é aquele que não se enxerga a si mesmo. Anote essa frase e escreva embaixo e compartilha no teu Facebook. O maior pecador que existe não é a prostituta, não é o adúltero, não é o ladrão, não é o drogado, não é o assassino. O maior pecador que existe é aquele que não se enxerga a si mesmo. Eu vou continuar repetindo. O maior pecador que existe é aquele que não se enxerga a si mesmo. Eu vou repetir para que você guarde esta frase e escreva aí. O maior pecador que existe é aquele que não se enxerga a si mesmo. Como assim, pastor? Você vai olhar dentro da Bíblia Sagrada e você vai observar, irmãos, dentro da Bíblia, quem são os homens mais fiéis a Deus. Você vai olhar a vida de Jó, você vai olhar para a vida de Noé, você vai olhar para a vida do apóstolo Paulo, você vai observar esses homens. Irmãos, eu pergunto para você, abaixo de Jesus na Bíblia, será que existe um homem fiel, íntegro, reto, temente a Deus? Será que existe um homem comparado como Jó? Já viu a vida de Jó na Bíblia? Só que a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz de Jó? A Bíblia vai falar em Jó dizendo assim que ele se arrependeu, se arrepende no pó e na cinza. Pastor, mas por que Jó precisava se arrepender se ele era reto, justo, íntegro e se desviava do mal? É porque quanto mais próximo da luz você está, mais você enxerga os seus
defeitos, os seus erros e as suas sujeiras. Por isso que quando Isaías está diante do rei da glória de Deus, ele enxerga ele mesmo. Por isso que quando Pedro está no barco, naquela pesca maravilhosa, ele vê a glória de Jesus, ele disse assim: Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Por quê? Porque ele viu a glória de Deus, e quando você enxerga a glória de Deus, automaticamente você se enxerga. Você observa quão miserável você é. Irmãos, os maiores homens arrependidos, os homens que mais se arrependem, são aqueles que mais próximos de Deus estão. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai se arrepender. Guarda isso que eu estou falando. Quanto mais em oração, quanto mais consagração, quanto mais próximo de Deus você ficar, mais você vai estar se arrependendo diante de Deus. Você olha para a vida de Daniel. Daniel era um homem que a Bíblia Sagrada vai dizer que ele era desejado por Deus, porque era santo, vivia uma vida de santidade. Mas Daniel, no capítulo 9, a Bíblia Sagrada vai falar que Daniel, ele se arrepende dos seus pecados, e arrepende não somente pelos deles, mas também pelos pecados dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque Daniel vivia na presença de Deus. Jesus era o Filho de Deus Todo-Poderoso, mas Jesus não pecou, mas Jesus vivia em constante oração na presença de Deus. Volta e meia, quando dava certo, Jesus ia para o monte, ia para um lugar orar à parte, porque ele queria estar próximo de Deus. Eu fico meio até pensativo com as pessoas quando muitas vezes um pregador faz um apelo, um pastor faz um apelo no final de um culto, diz assim: se essa palavra falou contigo, saia do teu lugar e venha para frente. Eu fico observando, geralmente as pessoas que mais vão para frente são as pessoas que mais estão bem com Deus. Aqueles que nunca vão, pode ter certeza, tanto provado isso, irmãos, biblicamente, profeticamente, espiritualmente e até psicologicamente. As pessoas que menos vão são aqueles que mais acham que estão perfeitos. E quando você não se enxerga a si mesmo, automaticamente você está feio na fita. Você está ruim diante de Deus. Quando você acha e sempre fala assim: essa palavra não falou comigo, essa palavra não é para mim, aí é um sinal que está tendo um problema espiritual com você. Quando você achar que Deus não está falando mais com você, quando você achar que você está perfeito, que você não está precisando de mudança na sua vida, que você achar que não precisa se arrepender, que você acha que não precisa estar mais próximo de Deus, é sinal de que alguma coisa está errada. Então eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, eu sei que você está me ouvindo aí agora, tem 45, 43 agora pessoas me ouvindo, meus amigos, irmãos de fé. Eu não sou melhor do que você, eu nunca fui melhor do que você. Eu sei que tem pessoas aí que são 10 vezes melhor que eu. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas o senhor é certo, o senhor é correto, eu não sou perfeito. Mas o fato de eu ser pastor, o fato de eu ter um título na minha vida não me faz melhor do que ninguém. Eu sou humano, eu sou homem, eu sou falho, eu erro todos os dias. Eu peco, eu transgrido todos os dias. Como assim, pastor? O senhor peca todos os dias? Claro, porque nós pecamos só em pensamentos. Quando nós queremos fazer e não fazemos, nós estamos pecando. Nós pecamos em palavras, nós pecamos em olhares. Mas pastor, e agora nós pecamos? Irmãos, a Bíblia vai dizer no texto que eu li no início da mensagem. O texto vai dizer, primeira carta de João, capítulo 1. E capítulo 2 também vai falar assim: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecar, temos um advogado. Ah, pastor, eu já cometi tantos erros na minha vida. Irmãos, em nome de Jesus, você que me ouve, meu amigo, Jesus quer perdoar você hoje. Eu não sei o pecado que você praticou, mas Ele quer mudar a tua história. Eu não sei quantos erros você fez, mas Ele é o teu advogado. Para você que já aceitou Jesus, Ele é o teu advogado. Para você que não aceitou Jesus ainda, Ele é o teu Salvador. Amém? E hoje eu quero falar contigo. Aceita Jesus como teu Salvador da tua vida. Você que está afastado da presença de Deus, você que não está frequentando igreja nenhuma, coloca embaixo para mim aí que eu quero ver, mas eu quero ver o teu nome aí. Coloca aí, escreva aí: eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Escreva aí, tenha essa coragem. Lembra que eu falei para você do ego? O ego não deixa as pessoas prosperar. O ego não deixa as pessoas vencerem na vida, não deixa as pessoas crescerem espiritualmente.
Quebra esse orgulho em nome de Jesus e escreva aí. Você não vai ser melhor nem pior do que ninguém de escrever assim: Jesus, eu te aceito como meu Salvador da minha vida. Escreva aí embaixo e diga para Jesus que você está aceitando Ele como o único, suficiente Salvador da sua alma. Eu creio, eu acredito que a tua vida será transformada. Eu não estou te prometendo que você vai ter casa nova. Eu não estou prometendo que você vai ter um carro zero. Eu não estou lhe prometendo que você vai ser imune de problemas que existem nessa terra, porque Jesus disse que teríamos aflições. Mas eu estou lhe garantindo que você terá paz na sua vida. Você terá uma consciência limpa diante de Deus. Você vai poder colocar a cabeça no seu travesseiro. Ainda que você parta desta terra, ainda que você morra, você tem a eternidade garantida com Deus. Você tem consciência que a tua vida não termina aqui. Glória a Deus por isso, por esta palavra. Eu sei que eu já preguei por várias e várias vezes, eu já ensinei na minha igreja, irmãos, por várias e várias vezes. Já tenho mensagens no YouTube falando sobre perdão. Mas eu preciso citar esses versículos aqui para você. Salmo 86, verso 5. Deus está pronto a perdoar. Isaías 43, 25. Se você se arrepender dos seus pecados hoje, mudar de vida, mudar de história, mudar de pensamento, Deus lança os teus pecados no mar do esquecimento, ou seja, Deus não vai lembrar mais, Ele decide não lembrar, Ele tem esse poder. É claro que Deus não esquece de nada, mas Ele vai decidir não lembrar mais. Deus não vai cobrar você desse pecado. A Bíblia diz em Hebreus 8:12 que Deus não lembrará mais dos vossos pecados. Hebreus 10:17, Ele não vai lembrar mais, não vai te mostrar, não vai usar pessoas para falar do teu pecado. Ainda que o homem te aponte, mas Ele não vai acusar, porque Deus não acusa ninguém. O inimigo pode te acusar, mas Deus não vai cobrar você do seu pecado. O seu pecado foi cancelado. A dívida vai ser cancelada. Esse papel, essa cédula que estava contra a sua vida será rasgada. E os teus pecados serão perdoados hoje e a tua vida será transformada. Eu aceitei Jesus no ano de 2003. Eu estava numa vida perdida, eu estava numa vida totalmente longe da presença de Deus. E eu não me arrependo de ter aceitado Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Eu não me vergonho do Evangelho. Quando eu aceitei Jesus, eu era um cara, desculpa eu falar aqui para você dessa forma, mas os meus amigos que talvez estão me ouvindo nesta live aqui sabem. Eu era uma pessoa que, considerada diante dos meus amigos no mundo, era, como dizem no mundo por aí, muito louco. Uma vida desregrada. Só que eu não me envergonho de Cristo. Eu não me envergonho de dizer que Jesus mudou a minha vida. Eu não me envergonho de dizer que Jesus é o único Salvador. Eu não me envergonho e não posso ter medo de dizer para você que sem Jesus você não vai a lugar nenhum. Eu posso afirmar para você que sem Jesus você não vai chegar a lugar nenhum. Sem Jesus você será uma pessoa frustrada, decepcionada. Quebra o ego hoje e se arrependa em nome de Jesus. A palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente. Tenha a tua mente transformada. E eu tenho a certeza que você será abençoado. Estamos aqui com a irmã Malzinete Nascimento. Eu não estou frequentando nenhuma igreja. Mas, irmã Malzinete, só coloque para mim se você está aceitando Jesus como teu Salvador. Eu acredito que eu estarei orando pela sua vida e você estará sendo abençoada por Deus. Eu acredito que o Deus de perto é o Deus de longe. O meu Deus está aqui e está aí contigo. E o teu nome será escrito no livro da vida hoje. Você será impactada pela presença do Espírito Santo de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aí, irmãos? Porque eu estou sentindo aqui. Se você está sentindo a glória de Deus aí, glorifica o teu Deus, exalta o teu Deus, dê liberdade para o teu Deus. Deixa Deus usar a tua vida. Em nome de Jesus, eu creio que a tua família será abençoada. Eu creio que a tua família será guardada por Deus. Eu creio que se você colocar o nome dos teus familiares na presença de Deus, nós estaremos orando, irmãos, e Deus vai começar a trabalhar nestas vidas. Pastor, mas a salvação não tem livre-arbítrio para a salvação? Tem livre-arbítrio para a salvação. Só que quando você coloca o nome de uma pessoa em oração, o Espírito Santo começa a convencer essa pessoa, porque tem alguém orando por ela. A minha mãe orava por mim, irmãos. Eu não estava nem aí, não estava nem orando, mas ela estava orando por mim. E através da oração dela, o Espírito Santo ia falando comigo. O Espírito Santo foi me quebrantando. O Espírito Santo usou a sua presença, o Espírito Santo usou a sua palavra, ele usou o profeta.
Não espere Deus usar as circunstâncias. Deus vai mudar a sua história em nome do Senhor Jesus. Você que está aceitando Jesus, coloque embaixo aí. Escreva. E depois que passar esse problema, irmãos, essa pandemia, se você quiser procurar uma igreja, procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Procure uma igreja evangélica que pregue a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus como ela é. Que pregue esse livro aqui para você, ó. Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Vá para a igreja, mude de vida. Pegue a sua esposa, pegue seu esposo, pegue sua família e decida. Decida em nome de Jesus, irmãos. O relógio está correndo, os minutos estão passando. Deus tem pressa em usar a tua vida. Deus tem pressa em mudar a tua história. Deus tem pressa em mudar os teus caminhos. Procura uma igreja. Eu dou o livre-arbítrio para você aqui e eu aconselho você a procurar uma igreja evangélica perto da sua casa. Mas se todavia você não quer uma igreja, se você quer estar sendo orientado por mim como pastor, sendo orientado por algum pastor da Assembleia de Deus, procure uma igreja da Assembleia de Deus que pregue verdadeiramente a palavra. Se você quiser congregar conosco, vá na Assembleia de Deus da Palmeirinha. Nós estamos ali toda quarta, sábado e domingo pregando a palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial contigo nesta noite ainda. Amém? Quero finalizar essa palavra, irmãos, e desejar uma boa noite para todos, que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida. E quero concluir esse texto aqui, maravilhoso, que nós estivemos ouvindo nesta noite. Essa palavra, se ela falou com o teu coração, eu quero pedir-nos que você coloque embaixo aí. Coloque embaixo, Deus falou comigo. Só se Deus falou com você, escreva aí em nome de Jesus. Quebra o orgulho, quebra o ego e escreva embaixo aí. Deus falou comigo. Deus falou poderosamente comigo. Deus falou comigo aqui, irmãos, comigo, William, Deus falou comigo. Em nome de Jesus eu sei que eu preciso mudar muitas coisas e estou mudando. Estou pedindo misericórdia, estou mudando. Em nome de Jesus eu sei que vou ter vitória. Concluindo esta palavra, irmãos, Deus está pronto a perdoar. Deus decide esquecer os teus pecados. A partir do momento que você se arrepende, há festa no céu. Há uma alegria no céu por um pecador que se arrepende. Alegria no céu diante de Deus, irmãos, pela tua vida que está aceitando Jesus como Salvador da sua alma. Glória a Deus. Deus está pronto a perdoar. E 3 conselhos para você agora para finalizar essa palavra. Não brinque com o pecado, porque o pecado pode nos levar mais longe que nós queremos ir. Não brinque com o pecado, irmãos. O pecado é pior do que a doença, porque tem pessoas que ficam doentes, mas vão para o céu, porque a doença não pode separar do amor de Cristo. Existem pessoas que são quebradas financeiramente, mas o fato de você ser quebrado financeiramente não pode impedir você de ir para o céu. Tem pessoas, irmãos, que vão quebradas financeiramente, estão quebradas, mas vão para o céu. Não adianta ter dinheiro e não adianta ir para o céu. Então o pecado, irmãos, é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a doença. O pecado pode te levar mais longe do que você queira ir. Para finalizar essa história, eu vou contar para você a ilustração de um lobo que estava no meio da neve. E os caçadores, querendo caçar esse lobo, pegaram um pedaço de carne com sangue e colocaram em cima de uma gilete no meio do gelo. E esse lobo viu esta carne que estava ali, só que ele não viu aquela gilete, e ele começou a comer. E ele foi comendo desesperadamente aquela carne no meio do gelo, a ponto em que de repente começou a jorrar sangue para todo lado. E aquele lobo, naquela vontade de comer aquela carne, ele nem percebeu que ele estava mastigando a sua própria língua, que havia sido cortada naquela navalha, naquela gilete. E ele começou a comer a própria língua e começou a saborear, irmãos, a sua própria carne, o seu próprio sangue. O que isso quer dizer? O pecado é assim, irmãos. Às vezes nós entramos no pecado, você entra no erro e você começa a mergulhar naquele erro, a mergulhar naquele pecado, e vai indo, quando você percebe, você está se autodestruindo. Você está destruindo o seu casamento, destruindo a sua vida, destruindo a sua família. Então, preciso acordar a ponto que Deus mostre para você e fale assim: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha casa?
O que eu estou fazendo da minha história, do meu casamento, da minha família? E é preciso despertar. Não faça como Sansão. Não brinque com o pecado. Sansão começou a brincar com o pecado, ele virou escravo do inimigo. Tem muitos jovens que estão na igreja, que hoje estão afastados, que não conseguem voltar, que dizem assim para mim: pastor, eu não tenho força. Sabe por quê? Começaram a brincar com o pecado? Um beijinho só não faz mal. Ficar só aqui um pouco não faz mal. Um sexo escondido aqui não faz mal. Um pecado aqui, outro pecado ali, outro pecado ali, e foi entrando como que num pântano, a ponto que não consegue sair mais. O pecado pode te levar mais longe do que você queira ir. O pecado vicia, o pecado mata espiritualmente. Para finalizar essa palavra, Salmo 1, bem-aventurado aqueles que não seguem o conselho dos ímpios. Tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com as pessoas com quem você se aconselha. Tome cuidado com os grupos que você se relaciona, com os grupos do WhatsApp que você tem. Meu amigo, tome cuidado com os teus contatos. Tome cuidado com as pessoas que você está conversando, que essas pessoas podem te levar para um lado errado. Se tem alguém que está lhe tentando, tem alguém que está talvez fazendo você tropeçar, que está talvez o teu casamento está prestes a cair por causa disso, irmãos, bloqueie em nome de Jesus. Arranca aquilo que está impedindo você de ser abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas não faça coisa errada. Vigia. Deus quer lhe dar vitória hoje, em nome de Jesus. Deus quer nos dar vitória hoje. E outro segredo, guarda a palavra de Deus. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia ainda vai dizer, irmãos, Mateus 26, 41. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Nós falamos com Deus: eu vou vencer, eu vou fazer, mas a nossa natureza é fraca, irmãos. Paulo vai dizer assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você pode ser pregador, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ter 50 anos de Assembleia de Deus, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ter o melhor casamento que for, você pode ser a melhor pessoa, mas todos nós precisamos estar atentos e vigiando, porque o pecado, ele tão de perto nos rodeia. E mais do que isso, irmãos, nós precisamos vigiar com 3 inimigos: o nosso ego, a nossa carne, que o ego é pai de todos os outros tipos de desejos carnais, o diabo e o mundo. E eu tenho certeza que nós vamos ter vitória através da dependência de Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua casa, da sua família. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que Deus possa estar abençoando a sua história. Nesta noite, nesta quinta-feira, esse texto, essa palavra que pregamos aqui sobre a doutrina do pecado. O pecado, que repito para quem está chegando agora, o pior de todos os males. Pessoas choram, pessoas estão presas numa cadeia neste momento, pessoas estão num velório, pessoas estão nos hospitais, tudo por causa do quê? Consequência indireta lá atrás, indiretamente do pecado. Amém, meus irmãos? Finalizamos esta live, finalizamos esta palavra, esta pregação, e o meu desejo é que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus venha prosperar os teus caminhos em tudo. Eu quero fazer uma oração pela sua família. Você que chegou agora nessa live, não saia dela. Eu quero fazer uma oração por você. Não saia agora em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Eu não sei se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você é ateu, mas eu quero fazer uma oração por você. Amém? Você tem o teu livre-arbítrio de ficar ou não ficar. E lembra do que eu falei, irmãos. Não deixa o ego te enganar. Não deixa o teu desejo te enganar. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Eu quero estar orando pela irmã Neuda, minha mãe. Que Deus abençoe. Pelo meu tio que está online aí, o tio Ney, a Silvia. Um abraço para vocês. A irmã Hilda, lá da Bahia. O irmão Marcos. A irmã Elza Lemes. Glória a Deus pela vida da Elza. Vamos orar também pela vida do William, né? Eu olhei para a Elza aqui e lembrei do William. Um jovem que está sofrendo bastante aí, pelo irmão Norton, pela sua esposa, pela sua filha, que Deus abençoe, em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a irmã Andréia, a Joelma, a Marlene, que Deus venha guardar a vida de vocês que estão conosco e sempre, irmãos.
Que Deus continue te guardando e protegendo. Amém? Na próxima semana, se Deus permitir, se tudo der certo, eu vou estar trazendo aqui a doutrina da igreja. Só que o assunto da doutrina da igreja não é um assunto que vai ficar apenas em uma pregação. Porque eu acredito que tem muita coisa para falar da igreja. Eu vou falar aqui sobre a história da igreja, vou falar aqui ainda sobre a diferença dos evangélicos e dos católicos. Aonde foi que a igreja evangélica se dividiu da igreja católica, aonde foi que tudo começou. Dentro da história, os concílios, a história, o período dos pais da igreja, o período medieval, o período dos avivamentos e assim por diante. Tem muita coisa boa para nós aprendermos. Mas agora eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo Alessandro também, Alessandro. Que Deus te guarde, Deus te proteja, Deus tem um plano contigo. Você sabe disso, que Deus tem um plano contigo. Amém? Não dê ouvido para aqueles que não querem nada de Deus, não dê ouvido para aqueles que desacreditam em você. Você é um jovem que Deus quer mudar a sua história, assim como mudou a minha história. Deus vai mudar a sua história. A Mausinete também de São Paulo. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Aqui a irmã Joelma pedindo oração pela Rebeca. Glória a Deus. Eu amo muito essa menininha, irmãos, a Rebeca. A Rebeca é uma menininha, filha da irmã Joelma, que congrega conosco. E ela é uma bênção, participa da coreografia. E elas falaram esses dias que elas iam orar pedindo para que Deus repreendesse esse coronavírus para que elas pudessem estar na igreja, que elas estavam com saudade da igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Irmãos, vamos orar então e no final eu já faço as considerações. Vamos orar, irmãos, pelo emprego, pelo Alessandro, porta de emprego, pela família da irmã Simone também. Deus abençoe vocês, toda a família da irmã Cida. Que Deus abençoe a toda a família da irmã Cida, o William, o Joel, a Simone, a Elza, enfim, todos vocês, que Deus abençoe vocês. Nós nos conhecemos aí desde criança, brincamos juntos. Que Deus abençoe. Vamos estar orando então. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Espírito Santo, eu quero aqui, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, agradecer por esses